Bem-vindos, ouvintes, a mais um mergulho profundo aqui no Sadiam Autoconhecer. Hoje a gente vai abrir um portal para o passado e se conectar com a mente de um imperador romano, que também era um filósofo estoico, Marco Aurélio. Preparem-se para explorar as Meditações, uma obra atemporal, repleta de reflexões sobre a vida, a virtude e o universo. É um prazer estar aqui. E para nos guiar nessa jornada temos a companhia de um especialista em filosofia estoica. Seja bem-vindo. As meditações de Marco Aurélio são de fato um tesouro de sabedoria. Imagine um imperador romano no século II, governando um império vasto e turbulento, e ainda assim encontrando tempo para registrar suas reflexões mais profundas. É como ter acesso a um diário íntimo, onde ele coloca ali os seus pensamentos sobre como viver uma vida plena de significado. E o que me intriga é que essas reflexões escritas há quase 2000 anos continuam tão relevantes hoje. Logo no início do livro, Marco Aurélio já nos presenteia com uma frase poderosa. O fracasso em observar o que está na mente de outro raramente fez um homem feliz. Mas aqueles que não observam os movimentos de suas próprias mentes devem ser necessariamente infelizes. É como se ele estivesse nos convidando a olhar para dentro, a se conhecer, antes de tentar entender o mundo exterior. Exatamente. Essa é a essência do estoicismo, o autoconhecimento como base para a felicidade. Marco Aurélio nos mostra que a chave para uma vida mais serena não reside em controlar o que está fora de nós, mas sim em dominar os nossos pensamentos e emoções. Essa busca por autodomínio é um tema recorrente nas meditações. Em outra passagem marcante, ele afirma: não fale mais sobre como o homem bom deve ser, mas seja um bom homem. É um chamado à ação, um convite para alinharmos as nossas ações aos nossos princípios. Mas ao mesmo tempo eu me questiono: será que é realmente possível ter total controle sobre as nossas emoções? Afinal de contas, somos humanos, estamos sujeitos às paixões, aos impulsos. É uma pergunta interessante. O estoicismo não propõe a eliminação das emoções, mas sim a compreensão e o gerenciamento delas. Marco Aurélio, influenciado por grandes nomes como Epicteto, vê as emoções como parte da natureza humana, mas alertava para o perigo de nos deixarmos dominar por elas. Ele nos convida a usar a razão, para analisar nossas emoções e evitar que elas nos levem a agir de forma impulsiva ou prejudicial. Então o estoicismo não se trata de negar as emoções, mas de encontrar um equilíbrio, de usar a razão como um guia para navegar pelas turbulências da vida. Exatamente. É como se Marco Aurélio nos dissesse: observe suas emoções, compreenda suas causas, mas não se deixe levar por elas. Use a razão para escolher a melhor forma de agir, de acordo com os seus valores e princípios. Falando em princípios, a busca pela virtude é central no estoicismo, não é? Marco Aurélio dedicou grande parte das suas reflexões a esse tema. Sem dúvida, para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro, a base para uma vida plena, de significado. E Marco Aurélio, em suas meditações, nos mostra como nós podemos cultivar a virtude no nosso dia a dia, através de ações justas, sábias e corajosas. E como ele define a virtude? O que significa ser virtuoso para Marco Aurélio? Para ele, a virtude se manifesta em 4 pilares principais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. A sabedoria nos permite compreender o mundo e tomar decisões sábias. A justiça nos guia a agir com equidade e respeito pelos outros. A coragem nos impulsiona a enfrentar os desafios com determinação. E a temperança nos ajuda a encontrar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Esses pilares da virtude me parecem bastante abrangentes. Mas como aplicá-los na prática? Como podemos, por exemplo, cultivar a sabedoria no nosso dia a dia? Marco Aurélio nos dá algumas dicas valiosas. Ele nos convida a buscar o conhecimento, a estudar a filosofia, a aprender com a experiência e com os outros. Ele também nos incentiva a questionar as nossas crenças, a analisar os nossos pensamentos e a buscar a verdade de forma constante. Então, sabedoria não é algo que a gente simplesmente adquire, mas sim algo que a gente cultiva ao longo da vida, através do estudo, da reflexão e da experiência. Exatamente, é um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. E a justiça. Como podemos ser mais justos em um mundo tão desigual, tão complexo? Marco Aurélio nos convida a agir com imparcialidade, a tratar todos com respeito, independentemente da sua posição social, riqueza ou poder. Ele também nos incentiva a sermos honestos, a cumprirmos as nossas promessas e a defender o que é certo, mesmo quando é difícil. E a coragem. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, como nós podemos cultivar a coragem para enfrentar os nossos medos e seguir em frente? Marco Aurélio nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir. Apesar do medo, ele nos convida a identificar os nossos medos, a enfrentá-los com racionalidade e a não nos deixarmos paralisar por eles. E a temperança. Como podemos encontrar o equilíbrio em um mundo que nos bombardeia com excessos e tentações? A temperança para Marco Aurélio se manifesta no autocontrole e na moderação, e na capacidade de resistir aos excessos. Ele nos convida a encontrar o equilíbrio em todas as áreas da vida, a evitar os extremos e a buscar a harmonia entre corpo, mente e espírito. Esses 4 pilares da virtude
sabedoria, justiça, coragem e temperança. Me parece um guia poderoso para a construção de uma vida mais ética, mais significativa. Mas ao mesmo tempo eu me questiono, será que é realmente possível viver de acordo com esses princípios em um mundo tão caótico, tão desafiador? É uma pergunta válida. O estoicismo não oferece soluções mágicas, mas sim um caminho, uma filosofia prática, para nos ajudar a lidar com os desafios da vida. E Marco Aurélio, em suas meditações, nos mostra como ele próprio se esforçou para aplicar esses princípios na vida dele, mesmo em meio às pressões e responsabilidades de ser um imperador romano. Então, o estoicismo não se trata de alcançar a perfeição, mas sim de buscar o aperfeiçoamento constante, de se esforçar para sermos melhores a cada dia. Exatamente. É um processo de autoconhecimento, de autodomínio e de busca pela virtude, que nos permite viver uma vida mais plena, de significado, mesmo em meio aos desafios e incertezas. E como Marco Aurélio lidava com os desafios, as meditações nos dão alguma pista sobre como ele enfrentava as adversidades. Com certeza. Em várias passagens, Marco Aurélio nos mostra como ele usava os princípios estoicos para lidar com as dificuldades, as perdas, as frustrações inevitáveis da vida. Ele nos ensina a aceitar o que não podemos controlar, a focar no que podemos mudar e a encontrar a serenidade interior em meio ao caos. Essa ideia de aceitar o que a gente não pode controlar me parece central no estoicismo. Mas como a gente pode aplicar esse princípio na prática? Como a gente pode aceitar, por exemplo, a perda de um ente querido? Uma doença grave, uma grande decepção. Marco Aurélio nos lembra que a vida é impermanente, que tudo está em constante mudança e que a perda faz parte da natureza das coisas. Ele nos convida a reconhecer a inevitabilidade da morte, da doença e do sofrimento e a não lutar contra o que é natural. Mas aceitar a perda não significa se resignar, se entregar à tristeza, ao desespero certo. Exatamente. A aceitação para Marco Aurélio não é sinônimo de passividade ou de apatia. É um processo ativo de reconhecer a realidade como ela é, sem negar a dor ou o sofrimento, mas também sem se deixar dominar por eles. Então a aceitação é o ponto de partida para a superação. É reconhecer a realidade para então encontrar força para seguir em frente. Sim, é como se ele nos dissesse: reconheça a dor, permita-se sentir a tristeza, mas não se deixe consumir por ela. A vida continua. E há beleza e significado a serem encontrados mesmo em meio à adversidade. E como encontrar essa beleza e esse significado em meio à dor? Como a gente pode se reerguer após uma grande perda? Um grande desafio. Marco Aurélio nos convida a cultivar a gratidão, a focar no que a gente ainda tem de bom nas nossas vidas, a apreciar as pequenas alegrias do dia a dia e a encontrar forças na conexão com a natureza, com os outros e com algo maior do que nós mesmos. Essa conexão com algo maior do que nós mesmos me parece fundamental no estoicismo. Marco Aurélio se refere a essa força superior como logos, não é? Sim. O logos é um conceito central na filosofia estoica. Ele representa a razão universal, a inteligência divina que permeia todo o cosmos, a força que conecta todas as coisas e que dá ordem ao universo. E como a gente pode se conectar com esse logos? Como a gente pode sentir essa força superior das nossas vidas? Marco Aurélio nos convida a contemplar a natureza, a observar a ordem e a harmonia do cosmos, a reconhecer a interconexão de todas as coisas e a sentir a presença do divino em cada detalhe da criação. Então, a natureza é como um espelho que reflete a beleza e a sabedoria do Logos. Observar a natureza nos permite conectar com a nossa própria natureza divina. Exatamente. É como se ele nos dissesse: olhe para o céu estrelado, para as montanhas majestosas, para o mar infinito e senta a grandeza do universo. Você faz parte dessa grandiosidade. Você é uma expressão dessa força divina que permeia tudo. Que bela visão. Sinto que essa conexão com o Logos nos dá uma perspectiva mais ampla da vida, nos ajuda a relativizar os nossos problemas e a encontrar a paz interior em meio ao caos. Com certeza. E essa paz interior é um dos grandes objetivos do estoicismo. Marco Aurélio nos mostra que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos, como riqueza, fama ou poder, mas sim da nossa atitude interior, da nossa capacidade de encontrar serenidade e aceitação em meio aos desafios da vida. E para cultivar essa paz interior, Marco Aurélio nos convida a praticar a arte da meditação. Ele nos mostra que reservar um tempo para silenciar a mente, observar os nossos pensamentos e conectar com a nossa essência é fundamental para fortalecer a nossa resiliência e encontrar a serenidade em meio às tempestades da vida. Interessante. Mas como era a prática da meditação para Marco Aurélio? Ele nos deixou algum registro sobre como ele meditava? Sim. Em diversas passagens das meditações, Marco Aurélio nos dá pistas sobre a prática de meditação dele. Ele descreve momentos em que buscava a solidão, a quietude da natureza, para refletir sobre a vida dele, os valores e as ações. Em um trecho ele escreve: em cada manhã diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, agressivas, traiçoeiras, invejosas e egoístas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal.
Mas eu que contemplei a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheci que a natureza do transgressor é semelhante à minha, não de sangue ou nascimento, mas por compartilhar a mesma mente e porção da divindade, eu não posso ser prejudicado por nenhum deles, pois ninguém pode me envolver naquilo que é feio. Nem posso ficar com raiva ou odiar meu semelhante. Que trecho poderoso. Ele nos convida a iniciar o dia com uma espécie de um antídoto contra as negatividades que a gente pode encontrar pelo caminho. É como se ele estivesse se preparando mentalmente para lidar com os desafios do dia, lembrando a si mesmo da importância da compaixão e do entendimento. Exatamente. Como se ele estivesse criando uma armadura mental, revestindo-se de virtude, para enfrentar as adversidades com serenidade e sabedoria. E como essa prática se conecta com a busca pela paz interior. Ao reconhecer que todos nós, mesmo aqueles que agem de forma negativa, compartilhamos a mesma natureza divina, Marco Aurélio se liberta da raiva, do ressentimento e do desejo de vingança. Ele compreende que o comportamento negativo dos outros muitas vezes é fruto da ignorância, da incapacidade de distinguir o bem do mal. Essa compaixão, essa compreensão é o que permite a ele manter a paz interior, mesmo diante da adversidade. Entendo. É como se ele estivesse elevando a consciência dele acima dos conflitos, das picuinhas e das negatividades. Do dia a dia. Ao se conectar com a natureza divina dele, ele encontra força para perdoar, para compreender e para seguir em frente, com serenidade. Exatamente. E essa serenidade, essa paz interior, não é um estado passivo, mas sim uma força ativa que nos permite agir com sabedoria, compaixão e justiça, mesmo em meio às tempestades da vida. Essa visão me parece libertadora. Ao invés de se deixar levar pela raiva, pela frustração ou pelo desejo de vingança, a gente pode escolher a compaixão, o entendimento e a paz interior. É uma escolha consciente, que exige esforço e disciplina, mas que nos liberta do sofrimento desnecessário. E como a gente pode cultivar essa capacidade de perdoar, de compreender e de manter a paz interior? Marco Aurélio nos dá alguma dica prática para desenvolver essa habilidade. Sim, ele nos convida a praticar a meditação, a autorreflexão, a cultivar a gratidão e a buscar a conexão com a natureza e com Logos, a razão universal. E como a meditação pode nos ajudar a desenvolver essa capacidade de perdoar e de manter a paz interior? A meditação nos permite silenciar a mente, aquietar os pensamentos e conectar com a nossa essência. Ao observar os nossos pensamentos e emoções, sem julgamento, a gente pode identificar os padrões de negatividade que nos levam a reagir com raiva, com ressentimento ou frustração. Com prática, a gente pode aprender a interromper esses padrões e a escolher respostas mais sábias e compassivas. Entendo. É como se a meditação nos desse a oportunidade de reprogramar a nossa mente, de substituir os padrões de negatividade por padrões de positividade, compaixão e paz interior. Exatamente. E a autorreflexão também é fundamental nesse processo. Marco Aurélio nos convida a analisar as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas motivações, para identificar os pontos que precisam ser melhorados e para fortalecer os valores que nos guiam na direção da virtude. Então a autorreflexão é como um espelho que nos permite enxergar nós mesmos com mais clareza, identificar os nossos pontos fortes e fracos e trabalhar para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Sim, é um exercício fundamental para o autoconhecimento e para o crescimento pessoal. E a gratidão também é uma ferramenta poderosa para cultivar a paz interior. Marco Aurélio nos convida a agradecer pelas bênçãos que a gente recebe, pelas pequenas alegrias do dia a dia, pelas pessoas que amamos e pelas experiências que nos enriquecem. A gratidão nos ajuda a focar no que a gente tem de bom nas nossas vidas, ao invés de se concentrar no que nos falta. Exatamente. É um antídoto contra a insatisfação, a inveja e o desejo por aquilo que a gente não tem. E a conexão com a natureza também é fundamental para cultivar a paz interior. Marco Aurélio nos convida a contemplar a beleza e a harmonia do cosmos, a sentir a energia vital da natureza e reconhecer que nós somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. E essa conexão com a natureza nos ajuda a se sentir mais serenos, mais conectados com a vida e com o universo. Sim. É como se a natureza nos lembrasse da nossa própria natureza, da nossa essência divina, da nossa capacidade de amar, de perdoar, de ser compassivos e de encontrar a paz interior. E a conexão com o Logos, com a razão universal, também nos fortalece, ao reconhecer que nós somos parte de um plano maior, que é uma inteligência divina que guia o universo. E encontramos a força para aceitar os desafios, as perdas e as incertezas da vida, com mais serenidade. Entendo? É como se a fé no Logos nos desse a certeza de que a gente não está sozinho, e de que é uma força superior que nos acompanha e nos guia em nossa jornada. Exatamente, é uma fonte de força, de esperança e de consolo em meio às dificuldades da vida. E como Marco Aurélio via a morte? Afinal, para um estoico, a morte é um evento natural e inevitável, que não deve ser temido. Mas como ele encarava a finitude da vida? Para Marco Aurélio, a morte era uma parte natural do ciclo da vida. Assim como o nascimento, ele nos convida a aceitá-la, com serenidade, a não lutar contra o inevitável, mas sim a viver cada dia, com intensidade, como se fosse o último, e ao mesmo tempo,
com a consciência de que a vida continua, mesmo após a nossa partida. É como se ele estivesse nos dizendo para viver o presente, com plenitude, sem se apegar ao passado ou se preocupar com o futuro. Exatamente. Ele nos lembra que o passado já se foi, o futuro é incerto e o único momento que a gente realmente tem é o agora. E como a gente pode aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia? Como a gente pode viver com mais presença, com mais consciência do momento presente? Marco Aurélio nos convida a prestar atenção aos detalhes, a saborear cada experiência, a cultivar a gratidão pelas pequenas coisas e a encontrar beleza e significado em cada momento. É como se ele estivesse nos convidando a desacelerar, a sair do piloto automático e a realmente apreciar a vida em toda a sua riqueza e complexidade. Sim, é um convite a despertar para a beleza do presente, a conectar com a nossa essência e a viver com mais intensidade, mais alegria e mais gratidão. E como a gente pode lidar com a inevitabilidade da morte? Como a gente pode encontrar a paz interior diante da nossa finitude? Marco Aurélio nos convida a refletir sobre a morte como uma forma de viver, com mais sabedoria e propósito. Ao reconhecer a nossa finitude, a gente se torna mais consciente do valor do tempo e da importância de viver de acordo com os nossos valores e princípios. Entendo. É como se a consciência da morte nos inspirasse a viver com mais intensidade, a aproveitar cada momento, como se fosse único, e a buscar o que realmente importa na vida. Exatamente. É um chamado a viver, com propósito, a deixar um legado positivo para o mundo e a encontrar a paz interior diante da inevitabilidade da nossa partida. Essa visão da morte como um incentivo para a gente viver com mais sabedoria e propósito. Me parece libertadora. Ao invés de temer a morte, a gente pode usá-la como um guia para viver com mais intensidade, mais significado e mais gratidão. Que é uma mudança de perspectiva que nos permite abraçar a vida em toda a sua plenitude, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, seus desafios e conquistas. E essa é a essência da filosofia estoica, encontrar a paz interior em meio ao caos, viver com virtude e sabedoria e abraçar a vida e a morte com coragem e serenidade. Esses ensinamentos de Marco Aurélio são realmente inspiradores. As meditações nos oferecem um guia prático para lidar com os desafios da vida, cultivar a virtude, encontrar a paz interior e viver com mais propósito e significado. E o mais incrível é que esses ensinamentos escritos há quase 2000 anos continuam tão relevantes hoje. Eles nos mostram que os desafios da vida humana são universais e atemporais, e que a sabedoria dos antigos mestres pode nos ajudar a navegar pelas águas turbulentas da existência, com mais serenidade, coragem. E para aqueles que desejam se aprofundar nos ensinamentos de Marco Aurélio, que dica você daria? Eu aconselho a leitura das Meditações, que podem ser encontradas em diversas traduções e edições. A leitura pode ser feita de forma sequencial, como um livro tradicional, ou de forma fragmentada, escolhendo trechos que te chamem a atenção. O importante é dedicar um tempo para refletir sobre as palavras de Marco Aurélio, buscando extrair delas a sabedoria, que pode ser aplicada na sua própria vida. E como a gente pode integrar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Uma dica é escolher uma frase ou um trecho que te toque profundamente e usá-lo como um mantra, repetindo ele mentalmente ao longo do dia, para se lembrar dos princípios estoicos e se inspirar a agir com mais virtude, sabedoria e paz interior. É como se a gente estivesse criando um lembrete para se manter conectada, com sabedoria de Marco Aurélio e com os princípios estoicos. Exatamente. É uma forma de fortalecer a nossa prática estoica e de integrar esses ensinamentos na nossa vida cotidiana. E que tal a gente finalizar o nosso mergulho de hoje com uma breve meditação, inspirada nos ensinamentos de Marco Aurélio? Seria fantástico, uma oportunidade da gente vivenciar a serenidade e a paz interior que ele tanto buscou. Nossa conversa de hoje foi realmente rica em reflexões. E eu acho que a gente pode dizer que veio bem os principais pontos das meditações, a busca de Marco Aurélio pela paz interior em meio ao Império Romano turbulento, os esforços dele para viver de acordo com a virtude e como ele encontrava força e sabedoria na filosofia estoica. É inspirador. E o mais incrível é que esses ensinamentos, escritos há tantos séculos, continuam tão relevantes, tão atuais. Impressionante como as reflexões de Marco Aurélio sobre a natureza humana, a busca pela virtude e a importância de viver em harmonia com o universo transcendem o tempo e o espaço. Incrível. É realmente algo pra gente refletir. Sem dúvida, a busca pela paz interior, o cultivo da virtude, o desejo de viver em harmonia com o universo são anseios humanos, universais, atemporais. E Marco Aurélio, com a sabedoria dele e com a experiência de vida dele, nos oferece um guia prático para trilhar esse caminho, um caminho tão antigo, mas tão atual. Ao longo da nossa conversa, me chamou a atenção a ênfase que Marco Aurélio coloca na importância da gente controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ele, o tempo todo, nos lembra que a felicidade não depende de fatores externos, mas sim da nossa atitude interior, da forma como a gente escolhe perceber e interpretar o mundo. Essa é uma das grandes lições do estoicismo, a felicidade.
reside no nosso interior, na nossa capacidade da gente escolher os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas reações. A gente não pode controlar os eventos externos, mas a gente pode controlar a forma como a gente reage a esses eventos. E essa ideia se conecta com o conceito de coisas indiferentes, né, que a gente abordou. Marco Aurélio ensina que riqueza, fama, saúde, outros bens materiais, Essas coisas indiferentes. não que não devem ser o foco da nossa busca pela felicidade. Exato. Essas coisas podem ser agradáveis ou desagradáveis, mas elas não são essenciais para a nossa felicidade. O que realmente importa é a nossa virtude, a nossa sabedoria, a nossa paz interior. É isso que a gente deve buscar. É isso que a gente deve cultivar. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, como a gente pode ser indiferente à dor, ao sofrimento, à perda de um ente querido? Afinal de contas, a gente é humano, a gente tem sentimentos, emoções. Sim, o estoicismo não nos convida a negar a dor ou o sofrimento, mas a gente deve aceitá-los como parte da vida. Marco Aurélio nos lembra que a vida é impermanente, que tudo está em constante mudança e que a perda faz parte da natureza das coisas. Então a aceitação é chave para lidar com a dor e com o sofrimento. É reconhecer a realidade como ela é, sem negar a dor, mas também sem se deixar dominar. Por ela. Isso, exatamente. É como se Marco Aurélio nos dissesse: permita-se sentir a dor, chore, lamenta, mas não se prenda ao sofrimento. A vida continua e há beleza e significado a serem encontrados, mesmo em meio à diversidade. E como encontrar essa beleza, esse significado, em meio à dor. Como a gente pode se reerguer após uma grande perda ou um grande desafio. Como encontrar forças para seguir em frente. Marco Aurélio nos convida a cultivar a gratidão, a focar no que a gente ainda tem, de bom, nas nossas vidas, a apreciar as pequenas alegrias do dia a dia e a encontrar forças da conexão com a natureza, com as outras pessoas e com algo maior do que nós mesmos. Essa conexão com algo maior do que nós mesmos, me parece fundamental. No estoicismo, Marco Aurélio se refere a essa força superior, como o Logos, a razão universal que permeia todo o cosmos. A conexão com o Logos nos dá uma perspectiva mais ampla da vida, nos ajuda a relativizar os nossos problemas e a encontrar a paz interior em meio ao caos. E como cultivar essa conexão com o Logos? No nosso dia a dia, como sentir essa presença, essa força? Marco Aurélio nos convida a contemplar a natureza, a observar a ordem e a harmonia do cosmos, a reconhecer a interconexão de todas as coisas e a sentir a presença do divino em cada detalhe da criação. É como se ele estivesse dizendo: olhe para o céu estrelado, para as montanhas majestosas, para o mar infinito e sinta a grandeza do universo. Isso faz parte. Essa grandiosidade, você é uma expressão dessa força divina que permeia tudo. Exatamente. Essa conexão com o Logos nos preenche com a força e com a serenidade que a gente precisa para lidar com os desafios da vida, com as perdas, com as incertezas. Jornada inspiradora. A gente percorreu hoje, explorando a sabedoria atemporal de Marco Aurélio e a busca dele pela paz interior, pela virtude e pela harmonia com o universo. As meditações são um verdadeiro manual para a vida, um guia para a busca pela felicidade autêntica. Sem dúvida. Ao se conectar com os ensinamentos de Marco Aurélio, a gente aprende a direcionar o nosso olhar para dentro, a cultivar virtude, a encontrar a paz em meio às tempestades e a viver com mais propósito e significado. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu convido você, nosso ouvinte, a se juntar a nós em uma breve meditação, uma meditação inspirada na sabedoria estoica de Marco Aurélio. Encontre uma posição confortável, feche os olhos e respire profundamente. Relaxe o seu corpo, liberando as tensões do dia a dia. Inspire profundamente, preenchendo seus pulmões com ar fresco e vitalizante. Expire lentamente, liberando o estresse e a ansiedade, qualquer pensamento que te cause perturbação. Sinta o ar entrando, saindo do seu corpo, como as ondas do mar que vêm e vão na praia. Permita que a sua mente se acalme, como a superfície de um lago, em um dia sem vento. Observe seus pensamentos, sem julgamento, como um observador silencioso. Agora traga para sua mente uma frase de Marco Aurélio. Se sente tocado profundamente durante o nosso mergulho de hoje. Repita essa frase mentalmente, sentindo a sabedoria dela penetrar em seu ser. Deixe que essa sabedoria guie seus pensamentos, as suas ações, as suas reações. Lembre-se, a verdadeira felicidade reside no seu interior, a sua capacidade de escolher os seus pensamentos, as suas ações e as suas reações. Lembre-se, você é forte, você é resiliente, você é capaz de superar qualquer desafio. Lembre-se, a vida é um presente, um milagre a ser celebrado a cada instante. Inspire profundamente, preenchendo seu ser com gratidão, com paz, com serenidade. Expire lentamente, liberando todo o medo, a insegurança, a negatividade. Sinta a paz interior.
se expandindo no seu ser, como a luz do sol que ilumina a escuridão. Permaneça nesse estado de paz interior. Por mais alguns instantes, respirando profundamente e sentindo a serenidade. Fluindo por todo o seu corpo. Quando você estiver pronto, abra os olhos, lentamente, trazendo com você essa paz interior, essa força tranquila que te acompanha em todos os momentos. Agradecemos por ter nos acompanhado nesse mergulho Profundo. nas meditações. De Marco Aurélio, esperamos que você tenha apreciado a nossa conversa. E que as ideias que a gente explorou hoje te inspirem a viver com mais sabedoria. Com mais virtude e com mais paz interior. E para continuar essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, convidamos você a conferir os próximos episódios do Sadiam Autoconhecer, onde a gente vai explorar outros temas fascinantes e inspiradores. Até breve.